nessa semana sobre a redução, incentivos, se de fato isso vai ter um impacto ou não para as concessionárias do Distrito Federal de todo o Brasil. A gente está recebendo aqui no estúdio da Band News FM Luciano Brazal, diretor do Sindicato de Concessionários e Distribuidores de Veículos, o Sincodiv-DF. Diretor, seja muito bem-vindo, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui no estúdio da Band News. Bom dia, Adriano, Thalita, Cláudio Humberto, bom dia a todos os ouvintes. Teremos impacto sim, eu vi... Eu tenho que fazer uma pergunta Diga, inicial. Prazer imenso recebê-lo aqui. Eu queria saber se o sobrenome é Brazal mesmo? Não, é Luciano Chagas, diretor da Brazal Veículos. Ah, tá bom. Mas acaba ficando com alcunha, né? Muitas vezes, né? Exatamente, a gente acaba absorvendo, né? Diretor, eu queria saber o seguinte, com relação ao que foi anunciado pelo governo federal, dessa redução, da tentativa do que é o chamado carro popular. Eu acho que dificilmente a gente vai ter o tal do carro popular quando se tem produtos sendo vendidos a quase 60 mil reais. Mas, de fato, 10 mil reais, que é o que a gente tem observado pelo anúncio das concessionárias de redução de valor, é algo que dá para começar a mexer no mercado. Como é que o senhor viu, como é que as concessionárias viram essa situação toda? Bem, a medida provisória ela foi muito importante para movimentar todo o segmento, toda a cadeia de veículos. Quando se fala em carro popular, realmente é um contrassenso falar num produto aí de 60, 70 mil reais como popular. Mas a gente precisa entender que os carros de hoje, por diversas exigências, inclusive legais, eles trazem muita tecnologia e muitos itens de segurança embarcados. Por isso, o preço já não é como era aí na década de 80, 90, né, do século passado. Mas essa medida foi uma medida importante, foi uma medida inteligente e que vai aquecer o setor, né? A gente teve uma pequena dificuldade que houve o anúncio anteriormente à prática, né? Na verdade, a gente começa a observar as concessionárias, a partir de hoje especificamente, reduzindo efetivamente e faturando seus veículos, né? A gente sabe que pelo critério da medida provisória, a gente teve uma redução que pode ir de 2 a 8 mil reais, né, pela medida provisória. Os critérios levam em conta o aspecto social, que é o preço do carro efetivamente. Quanto mais baixo o preço praticado até então, maior a redução. Critérios ligados ao meio ambiente, carros que poluem menos, e critérios que procuram privilegiar a indústria nacional. O carro que tem maior índice de nacionalização também tem uma pontuação que permite chegar a esses 8 mil de redução. Além disso, existe um esforço das montadoras e dos concessionários para ir além dos 8 mil da medida provisória. Então, a gente já observa diversas concessionárias oferecendo descontos que chegam aí na casa de 10 mil reais. Luciano, tem uma série de dúvidas em relação a isso, né? Mas a principal delas é se essa redução de fato será repassada ao cliente. Porque já tivemos tantas medidas, inclusive de renúncia fiscal de vários governos, né? E que na prática não adiantou nada. Quer dizer, na prática o preço ficou muito parecido com aquele que era praticado antes. Portanto, as empresas, o setor, né, mas sobretudo a indústria, absorveu, aumentou a sua margem com aquela renúncia fiscal e não repassou essa redução à clientela. Eu queria saber qual a garantia que as pessoas terão. Você que é um homem de mercado, muito experiente, qual a garantia que as pessoas terão de que aquele produto, de fato, está sendo vendido, sei lá, até a 8 mil reais a menos do que custava, entendeu? Do que custava antes da medida. Podemos ter a garantia disso? De que maneira isso poderá ser controlado pelo cliente? Sem dúvida, Cláudio Humberto, porque o momento agora é de estoques elevados, tanto nas montadoras quanto nos concessionários. Então, a questão da redução, o governo entendendo da dificuldade do setor, a questão da redução, ela certamente vai ser repassada para os clientes, porque a gente precisa girar esse estoque, né? Você vê, por exemplo, em Brasília, em que são emplacados por volta de 5 mil carros mês, né?
a gente já viveu momentos em que o número de emplacamentos era superior a R$10.000. Então, a gente fala num momento em que o volume é quase que metade do que foi em 2010, 2011, por exemplo, né? Então, todos os concessionários precisam girar os estoques, né? Manter os empregos, gerar mais arrecadação para o governo e criar um círculo virtuoso. Esse é o objetivo da medida. A medida ela é provisória, né? Prevê-se aí algo em torno de 4 meses, mas com certeza vai trazer um aquecimento para aquele cliente que tinha que ir para o carro usado, agora ele tem a possibilidade de ir para o carro novo. Por sua vez, os carros usados devem acompanhar uma redução de preço significativa também, o que é importante. Então, a gente vai observar um movimento, um aquecimento generalizado no mercado automotivo. Essa é a nossa expectativa. Diretor, o senhor citou uma parte importante aí que interfere também nessa questão do preço, que é a nacionalização das peças, né? A gente tem, o senhor também pontuou a questão ambiental, essas questões que vão evoluindo e o preço vai se elevando naturalmente, né, dos veículos, apesar de a gente chegar nesse patamar de alguns carros muito caros. Mas o senhor tem algum balanço de hoje dessa nacionalização de peças? A gente tem um país que consegue produzir mais, que tem essa autocapacidade, que pode investir mais nos próximos anos para que a gente tenha essa redução, pegando menos de fora e produzindo mais no Brasil para tentar deixar esse cenário mais acessível? Sem dúvida, e esse é um dos grandes objetivos da medida provisória. É claro que os carros mais baratos, teoricamente, são os carros que demandam menos tecnologia e a produção nacional da indústria acaba que atendendo boa parte das peças, né, na montagem desses carros, né? Então, quando o governo lançou a medida e fixou o valor de R$120.000, né, como teto do preço do carro, isso significa que aproximadamente 45% das vendas estão nesses veículos. Então, boa parte deles já tem um índice de nacionalização alto, que tende a ser maior ainda, né, dado o incentivo que o governo está dando e o aquecimento que a gente vai observar no segmento. A gente consegue, diretor, ter um certo equilíbrio? Qual é o objetivo da minha pergunta com relação ao equilíbrio? Você tem uma margem de impostos, mesmo com a redução, que é alta, sobre o empreendedor, sobre a concessionária, sobre a indústria, mesmo com essas peças agora nacionais, como a Thalita disse, mas você ainda tem uma margem alta de impostos. Você tem produtos e a questão do consumidor cada vez mais exigente, o que é legal, e também coloca para a indústria uma responsabilidade de trazer um produto com mais qualidade. Essa introdução toda eu fiz para dizer o seguinte: aqueles carros de R$20.000, ditos populares 1.0, que você não tinha ar-condicionado, não tinha direção, não tinha nada, esses carros não existem mais. Não existem, não digo nem só por causa da indústria, o próprio consumidor não quer mais aquele tipo de carro. Então não tem como você ter um preço que se chegou naquele momento. Hoje é que nem um aparelho de telefone celular, quando as pessoas comparam, elas querem ter tecnologia. E nesse caminho, o que eu vejo, por exemplo, no lançamento de quase todas as concessionárias, a Chery, a Hyundai, todas as concessionárias, o caminho é para o carro híbrido. Como conseguir equalizar dentro de uma realidade Brasil para que seja um preço competitivo, conseguindo entregar um produto de boa tecnologia? Bem, essa é uma situação, Adriano, bastante complexa, né? Porque a tecnologia tem seu preço. Então, o que a gente vê de carro híbrido, né, que me parece uma solução que ao longo dos próximos anos será inevitável, né, porque a gente tem a questão energética, a gente tem a questão de poluição, mas a gente tem hoje produtos muito caros porque eles não têm escala, né? A partir do momento em que houver o aquecimento da economia, mais impostos, menos juros, né? Porque o segmento ele é muito dependente de financiamento. E hoje, quando a gente fala de uma Selic a 13,5%, a gente está falando aí de uma taxa média praticada pelas financeiras na casa de 1,7% ao mês, né? Então, é muito alto. Então, na hora que o juro cair, a gente vai ter a condição daquele consumidor, e a economia aquecendo, aquele consumidor começa cada vez mais a aspirar um produto com mais tecnologia, o híbrido é um deles, o mesmo elétrico, e as montadoras, os fabricantes,
poderão ter uma escala maior de produção, que significa uma redução de preço. Então, isso é o que deve acontecer nos próximos anos, né? A mudança da matriz energética dos veículos. Tem seu preço, né? Mas é um processo lento, mas que é inevitável, ele vai ocorrer. Agora, Luciano, nós estamos entrevistando Luciano Chagas, diretor da Brasal, que é uma importante concessionária de veículos aqui, de várias marcas, no Distrito Federal, integrante de um grupo empresarial importantíssimo aqui no nosso Distrito Federal. Eu entrevistei ontem o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Eu participei da entrevista no nosso Jornal Gente, programa da Rádio Bandeirantes, com a Band News TV. E ele acabou admitindo uma obviedade, né, que essa medida provisória favorece as pessoas que possam comprar o carro à vista. Aí um cara tem o dinheiro para comprar o carro à vista, um carro que custa 70 mil reais e vai com o desconto custar, né, 8% a menos, de 2% a 8% a menos. É claro que é um desconto bastante razoável, né? Então, para quem vai comprar à vista, tudo bem, tem ali um desconto na boca do caixa. Mas quem vai comprar financiado, Luciano, aí é que esse programa, essa medida provisória poderia ser batizada de Me Engana Que Eu Gosto, né? Porque um carro de 60 mil, eu até estava vendo essa simulação, um carro de 61 mil reais por mês, por exemplo, que é o preço mínimo que se prevê para um carro dito popular, entre aspas, no Brasil, se o sujeito paga uma entrada, sei lá, 10 mil reais de entrada e financia o restante, eu diria até que seria o padrão, né, médio da necessidade de financiamento do cliente de veículos dessa natureza, ele vai pagar pelo carro de 61 mil o dobro desse valor. Com a taxa Selic a 13,75%, como temos hoje, o que a medida provisória faz é empurrar as pessoas para um endividamento brutal, absolutamente brutal, né? Vai resolver, porque essa é a intenção do presidente, ele tem relações até pessoais com a indústria automobilística, ele está sempre nos governos deles anteriores, sempre agiu no sentido de facilitar a vida da indústria automobilística. Queria que o senhor comentasse sobre isso, sobre se de fato é vantajoso para o cliente que vai comprar o carro financiado pagar juros tão elevados, um preço tão alto, tão elevado, por um carro que na verdade, quer dizer, cujo desconto vai acabar se perdendo no primeiro ano de prestações. Sim, Cláudio, a sua argumentação ela é toda válida, né? São fatos, né? Então, o que a gente observa é o seguinte, o cliente hoje de uma renda um pouco menor, que é o cliente foco desse produto aí de 60, 70 mil reais, muitas vezes ele precisa do carro, né? E ele não faz a conta do preço do carro na sua totalidade. Ele quer saber se a parcela cabe no seu bolso, né? E o carro com um preço menor, consequentemente, a parcela será menor também. E fora isso, nós estamos vivendo um momento em que todos precisam dar a sua contribuição. As próprias montadoras, elas subsidiam, através de taxas especiais, taxas promocionais, muitas vezes até taxa zero, para que o produto dela vá para o mercado, porque o cliente de mais baixa renda pague um juro menor. Mas o que a gente vê como grande benefício da medida é o reaquecimento global da economia, que vai permitir a redução de taxa de juros. Isso, ninguém tem dúvida que vai acontecer, né? A gente não vai falar que isso vai acontecer no mês que vem, ou daqui a 2 ou 3 meses, mas que vai acontecer, que o Brasil volte a ter taxas de juros dentro de um patamar de normalidade, né? Quem sabe aí a Selic caindo já esse ano para os 10%, que as entidades financeiras, muitas prevêem nessa natureza, né? De redução, e daqui a pouco volte para patamares razoáveis, né? E aí, com certeza, a gente vai ter a segunda parte, né, da medida em funcionamento, que é a economia aquecida, os clientes comprando, o juro mais baixo, os volumes aumentando, porque muitas vezes, quando o volume de venda cai,
né, as margens precisam subir para que as empresas, sejam elas concessionárias, as montadoras, as empresas que vendem acessórios, os próprios financiamentos, né, precisam de volume, precisam de escala para poder gerar esse aspecto positivo que a medida busca, né? Então, vamos ver se isso de fato acontece. O segmento está bastante otimista, né, em todos os sentidos. As montadoras estão aí a todo vapor com as suas reuniões, as suas políticas, mudando a cada hora, reduzindo um pouquinho ali, um pouquinho ali, as concessionárias abrindo, tudo abrindo mão de margem, tudo em busca de maior escala para poder ganhar no volume. Tá ok? Luciano, só para complementar aí essa coisa, né, do nosso capitalismo à brasileira, né? Porque é assim, o senhor mesmo mencionou, né, os pátios estão cheios, né, das fábricas, das concessionárias, enfim, as vendas caíram, desabaram, né, os preços, os juros altos, os juros bancários de financiamento altos, etc. Mas temos uma indústria automobilística que criou, ou recriou, ou inventou um capitalismo brasileiro. Em qualquer lugar do mundo, um setor em que os estoques estão elevados, a demanda caiu, as vendas desabaram, o que é que todo mundo faz? Do seu Manuel da padaria ao fabricante de qualquer coisa. Reduz seus preços. Por que a indústria automobilística, por que a indústria automobilística não reduz o preço? Certamente porque o Lula foi eleito, nosso amigo, ele vai dar um jeito nisso, vai nos ajudar, vai nos dar uma mão para desovar os estoques. Não é isso que está acontecendo, não. É uma forma de desovar os estoques, né, os pátios, esvaziar os pátios, porque o que a gente viu ontem foi o presidente da Anfávia declarando que isso aí vai durar um mês. Ou seja, é uma promoção, entre aspas, para esvaziar os estoques. É só isso mesmo? O que é que você acha? Não, eu acho o seguinte, você falou no mundo, né? Na verdade, o Brasil tem alguma diferença em relação ao mundo, principalmente em relação à carga tributária, né? Então, as empresas não conseguem operar no vermelho. Então, muitas vezes, a redução de preços ela precisa de um aliado, que são as medidas do governo, né? A carga tributária é muito pesada. Se a gente tivesse uma carga mais justa, de repente esse carro popular ele poderia de fato ser popular, mesmo com a tecnologia embarcada que ele traz. Então eu estou falando para você que hoje 40% do carro, 30% do carro, dependendo dos modelos, é representado pelos impostos, pelos custos que as montadoras, toda a cadeia, né? As autopeças, as concessionárias, elas têm que absorver. Então, a gente vê, por exemplo, algumas montadoras que saíram do Brasil exatamente por não ter condições de operar no azul, num país em que o emprego é difícil, o custo da mão de obra é difícil, os impostos são difíceis, a matéria-prima, enfim, né? Então, a nossa expectativa do segmento é criar uma situação de positividade para que as coisas, mesmo falando em Brasil, melhorem, que a população tenha condições de melhorar a sua renda, porque é efetivamente quem vai consumir os produtos, né, seja ele de segmento automotivo ou de outros, e crie um círculo virtuoso, né? Então, é o que a gente espera do nosso país, independente de qualquer programa ou partidário ou político, etc. O que a gente quer é um Brasil melhor para todos. E a economia ela é fundamental, né, para que a gente consiga ter um país melhor para a gente, para os nossos filhos, enfim, né? Vamos pensar positivamente. O segmento automotivo é um segmento muito importante. Ele responde hoje por algo em torno de mais de 5% do PIB, né? E dá a sua parcela de contribuição importante para a gente ter realmente uma economia melhor, que é o que a gente espera aí para os próximos anos. Eu estou com o horário estourado aqui, a gente ainda vou tem... deixar para perguntar para ele em off. É isso, a gente tem ainda mais uma entrevista daqui a pouquinho para fazer. Queria agradecer ao Luciano Chagas por ter vindo aqui no estúdio, pelos esclarecimentos. Muito obrigado. Aqui um pessoal com um monte de perguntas aqui sobre preços, fazendo comparação com outros países, mas em uma frase só, qual é a grande paixão do brasileiro hoje por carro? São as SUVs, as SUVs? A SUV é um carro, digamos, que está em moda, né?
está bastante em moda, a gente tem várias montadoras investindo muito em SUVs, em mini SUVs, etc. Né? Então eu diria que hoje a vedete do mercado são os SUVs. Obrigado, viu, Luciano? A gente conta com você outras vezes aqui para falar mais sobre o setor também. Obrigado. Eu que agradeço a todos. 10h51, a gente volta falando.